Era uma empresa icônica e que você vê que quebrou. Essa temporada aqui do Terceira Venda, realmente a gente subiu o nível e a gente trouxe aqui uma pessoa que é referência dentro do setor de segurança patrimonial. E vamos combinar, o encargo social, quem trabalha com menos de 78% de encargo social, é, é difícil, não dá. Porque o contratante ele fala, pô, é tudo igual, Sim. vai quebrar mesmo, então vou contratar o mais barato possível. Mas isso é um raciocínio errado, entendeu? Se a gente ficar perpetuando isso, vai quebrar todo mundo e vai sobrar aquilo, né? Eu acho que os dois principais pilares que fez a Belfor estar 35 anos, né, com essa força, foi justamente... Fala pessoal do Terceira Venda, mais um episódio hoje e eu tô aqui com um convidado excepcional e não é, Yarinha, desmerecendo os outros convidados, mas essa temporada aqui do Terceira Venda, realmente a gente subiu o nível e a gente trouxe aqui uma pessoa que é referência dentro do setor de segurança patrimonial, terceirização de serviço, facilities, que tem uma empresa que a gente pode colocar aí como as tops dentro do nosso segmento e vai compartilhar um pouco dos desafios, daquilo que ele acertou, errou, vai falar um pouco sobre cultura e vai compartilhar um pouco desse conhecimento que eu tenho certeza que vai agregar aqui no nosso dia a dia. Marcos, muito obrigado pela participação. E pessoal, para quem não tem internet, Marcos é CEO da Belfor, tem 13 anos aí de carreira, né, Marcos? É um pouco mais, na realidade. Só de Belfor 13 anos, né? De segunda fase, eu já tive uma outra fase que eu passei na Belfor aí. Para quem não te conhece, para quem tá sem internet, essa brincadeira que a gente faz, conta um pouquinho da sua trajetória até chegar nesse mercado de terceirização, que cargo, e um pouquinho da Belfor. Assim, eu duvido que alguém não conheça, mas um pouquinho dos números para equalizar quem está assistindo. Bem, a empresa é uma empresa familiar, né, eu sou sucessão, a gente fez um trabalho bem importante e interessante justamente de sucessão. Hã, Foi bem estruturado, bem feito, né, para justamente dar a continuidade no que se, construiu ao longo do tempo. Eu tive uma primeira passagem na empresa, eu sou administrador formado, já fui auditor de empresas, e aí eu tive uma primeira passagem na empresa, mas essa primeira passagem, não tinha sido bem feita a estruturação, então não deu muito certo, eu acabei saindo, fui trabalhar em outro ramo, fui ser chefe de cozinha, já tive restaurante, já tive uma situação bem diferente, embora bastante importante, eu aprendi muito nessa fase, né, fui bastante operação, eu era o cozinheiro mesmo, eu ficava cozinhando lá, então Não fui queria saber de segurança naquela época ou não, não. Quando eu saí da empresa, eu falei para meus pais, eu falei: "Olha, eu vou, hã, mudar totalmente de ramo, vou buscar outras coisas". Já tinha sido de outro ramo, né, já tinha sido auditor de empresas já também, então não, mas minha você sabe vida é disso. meio louca, assim, né. E aí fui ser, chefe de cozinha, trabalhei com restaurante, e depois de um tempo, meus pais me buscaram novamente, começaram a conversar comigo, e a gente, chegou num consenso, num acordo, e a gente preparou a minha volta para fazer realmente uma sucessão, e aí bem feita, né, a gente aprendeu com os erros do passado e tal, e aí a gente conseguiu criar uma situação bem mais, plausível, né, bem mais factível e bem mais interessante. Eu não voltei como CEO, voltei como diretor na época, como executivo, e aí a gente foi montando a situação até que eu me transformei em CEO. Eu voltei em julho de 2012 para a empresa. Tá. É. Marcos, você passou por uma sucessão e é um cenário muito desafiador, muitas empresas não suportam esse processo de passagem de bastão. Qual que foi o maior desafio dessa passagem familiar? Eu acho que a maioria, é o mesmo problema da maioria das pessoas, né, que é justamente o relacionamento com a família, né. Porque não adianta, no meu caso inclusive, né, são meus pais, então, queira ou não queira a gente convive bastante, então você separar o que é pessoal do que é profissional, para mim essa é a parte mais difícil, porque muitas vezes as coisas se misturam, né. Hum. Eh, Você poder dar a sua opinião, mostrando que é embasada num conhecimento executivo, sem que seja misturado com uma interpretação: "Ah, eu sou o pai, o filho, ou a Sim, mãe, o são da filho", equipe. tal. Então, eh, é mais essa parte realmente, né, esse relacionamento, assim, mas como a gente fez bem estruturado, existe, a gente transformou em conselho, meus pais hoje em dia fazem parte de conselho,
tem mais pessoas que participam no conselho, então quer dizer, a gente tenta tenta não, a gente consegue, né, dar fazer um mecanismo realmente de governança bem feito, né, com indicadores, KPIs, etcétera. Então, eh, a gente mostrando resultados, a gente vai ganhando como se eu vou ganhando mais autonomia, né. Então o negócio vai ficando cada vez mais profissionalizado e as coisas acontecem. Então acho que, Perfeito. essa foi a maior dificuldade, realmente é o relacionamento que a gente mas com processo, com as coisas bem definidas, bem estabelecidas, né, o com mostrando os resultados, aí cada vez mais elas vão se encaixando e vão evoluindo para um bom rumo, assim. Perfeito. Marcos, eu conheci a Belfort sempre como sendo uma das referências dentro da área de segurança patrimonial. Sempre olhei Belfort e a palavra que vinha era segurança, mas hoje vocês atendem com uma capilaridade outros serviços. Eu queria saber se primeiro vocês sempre foram nichados em segurança e o quanto isso ajudou vocês no quesito de ser um especialista em segurança ou isso atrapalhou em quesito de atender outras oportunidades nessa jornada, Belfort? Não, eu diria que mais ajudou do que atrapalhou. É claro que tem muitos clientes que acabam realmente e isso é uma verdade, né, a gente sempre foi muito especialista em segurança, e muitos clientes acabam mais enxergando a gente realmente como segurança. Às vezes tem clientes que até nem sabem que a gente presta outros tipos de serviço, né, esse é um trabalho que a gente vem tentando fazer também dentro do marketing para deixar claro, né, que a gente tem outras coisas também. Mas, o que acontece, o DNA da empresa realmente ele nasceu como segurança, então, é é uma coisa muito embasada, muito forte, porque a empresa, ela nasceu em 1990, né, quem fundou a empresa foi a minha mãe, em 1990, mas ela é derivada de uma empresa de consultoria e planejamento de segurança, Ah, anterior à sua empresa história de começa segurança. antes então. Começa antes, porque o meu pai, como delegado, ele queria complementar a renda familiar, e aí ele começou a fazer consultoria e planejamento de segurança na década de 70. Eu não posso afirmar que meu pai foi o primeiro consultor do Brasil, mas ele sem dúvida foi um dos primeiros, ele foi um dos pioneiros, né, a fazer consultoria e planejamento de segurança. Ele fez o primeiro plano de segurança do Shopping Ibirapuera, fez Piau, Septoshiba, Taurus, teve vários clientes grandes, assim, outros shoppings que ele fez também, plano de segurança. Então, a empresa, ela nasce com esse perfil bem forte realmente em segurança. Eu não sei se existe alguma outra empresa do ramo de segurança que nasceu a partir de uma empresa de consultoria e planejamento de segurança. E minha mãe fazia esse atendimento dos clientes, né, esse trabalho comercial, administrativo, e os clientes começaram a falar para ela: "Poxa, por que que você não abre uma empresa de segurança de fato e tal, com um vigilante?". E aí quando o Collor tirou o dinheiro de todo mundo, ela foi lá e abriu a empresa de segurança. Logo depois. Foi em É, 90, literalmente em 90. Ela falou: "Poxa, agora tá na hora de eu, hã, dar oportunidade para emprego para as pessoas, dar o emprego para as pessoas e tal", e resolveu sem dinheiro nenhum e é, foi com a cara e a coragem e com um detalhe, meu pai falou para ela, ele falou: "Olha, beleza, você quer abrir uma empresa de segurança, eu não posso trabalhar na empresa de segurança, eu sou delegado, vou continuar sendo delegado. sim. Eu só posso te ajudar nas horas vagas para fazer consultoria, alguma coisa assim. O dia a dia da empresa é você que vai tocar". Ela falou: "Tudo bem, eu vou tocar, vou trabalhar". Que legal. Foi diretora no SESESP, ela foi Atuante. atuante. Eu acredito que ela foi a primeira mulher do mercado de segurança. Caramba, que Então, legal. é, Marcos, você já está nesse mercado há um bom tempo, a Belfort tem 35 anos, fez 35 35, anos exato. agora. Queria saber de você, o que que você mais nota que mudou nesse mercado? Se você acredita que esse mercado mudou muito nesses 35 anos, você que acompanha uma grande fase disso, e quais são as principais mudanças que você acredita que o mercado está indo agora? Vamos falar que depois de pandemia a gente teve uma mexida muito grande dentro do mercado, a gente conversou um pouquinho nos bastidores sobre essa adaptação do comprador, mas eu queria saber a tua visão. O que que você acha que o mercado está mudando e para onde que esse nosso mercado de segurança patrimonial está indo? Eu acho que mudou muito. Tem lados positivos, mas tem, na minha opinião, muitos lados negativos, né, a gente estava até falando sobre isso, Sim, né. O que acontece? O mercado de segurança, ele era bem mais valorizado antigamente. Eh Tem o lado negativo dentro disso, lá atrás, né, tinha muito menos empresas e existia, também, talvez, um exagero da parte dos empresários de segurança, né, então e aí
o que aconteceu, né, com o orçamento base zero, com as áreas de compra ganhando muita força, começou a haver um movimento muito contrário ao setor de segurança, né, e aí acabou, na minha opinião, invertendo muito o jogo, né, foi Proporcional. do 80 foi para o 8. Então, quer dizer, eu acredito que a gente precisa resgatar um pouco e buscar um equilíbrio, buscar um meio do caminho. Porque no fim, o que acabou acontecendo? O mercado de segurança virou uma commodity, né. A gente comoditizou o mercado de segurança. Agora, eu entendo que o mercado de segurança ser uma commodity é um erro para todos, tanto para quem presta o serviço de segurança, para quem fornece o serviço, quanto para quem contrata. Porque segurança, é aquilo que a gente estava falando até antes aqui, né, eh a prestação de serviço de segurança é o que ajuda as empresas a, evitar problemas de continuidade de negócio e risco de imagem, né. Então, uma boa empresa de segurança que consegue prestar um serviço bem feito, atento, com bons funcionários, porque não é só questão da contratação, se a gente for olhar só, salário cara crachá ali, a gente está de novo, está Sim. comoditizando. E não é isso, né, segurança existe conhecimento, existe, plano, existe entendimento, existe atenção, existe responsabilidade, existe análise de risco, existe um mundo de coisas por trás para que a gente de fato consiga entregar um trabalho de segurança. Se a gente nivela o tempo inteiro por baixo, que no fim é um pouco do que está acontecendo hoje em dia, a gente está aumentando o risco e muito, tanto pra de quem fornece, quanto de quem contrata, e esse é o problema. A gente precisa tentar trabalhar para deixar o mercado um pouco mais saudável. E é o que eu falo, assim, eu acredito que é muito importante que, quem contrata, né, as empresas que contratam e talvez os diretores mais estratégicos, os CEOs, eles comecem ou até CFOs também, eles comecem a olhar eventualmente a contratação de segurança, não na mesma linha, de uma contratação de uma commodity, né, eu uso como brincadeira o papel higiênico, Sim, né, suprimentos os básicos. suprimentos ali, não dá, não pode ser olhado na mesma linha, né, segurança, ela, na minha opinião, ela deveria ser uma contratação mais estratégica, né, ela não pode ser uma contratação só olhar custo e acabou, porque você está eventualmente deixando de analisar alguns riscos que não estão bem calculados e o barato pode sair muito caro, né, então, e agora com o novo estatuto inclusive, isso vai começar a complicar um pouco mais, então, eu acho que existe um caminho que precisa ser, eh, trilhado aí e conversado, sabe, nada, não acredito que nada tem que ser imposto, nada tem que ser, forçado, Sim. né, mas tem que ser conversado com todos, né, o mercado de segurança, com os clientes, criar entendimentos, criar novos conceitos, criar novas ideias, para que a gente consiga realmente, de novo, chegar no meio do caminho, né, não precisa também buscar o 80, né, Sim. mas chegar no meio ali do caminho e a gente conseguir evoluir. E você acredita que essa mudança teria que partir da onde, Marcos? Prestadores, dos tomadores? Porque a gente tem que iniciar por algum lugar. Por onde que você acredita que é o início dessa mudança? Eu acho que o início da mudança começa na verbalização, que é o que eu tenho procurado fazer, eu tenho procurado, falar, né, trazer o assunto à tona, porque se a gente não tratar, né, Fica um problema oculto, né? não vai exatamente, não vai haver evolução. A gente precisa no mínimo começar a conversar sobre esse assunto, né. Eu acredito que, eh, a melhor forma de fazer isso acontecer é justamente criar eventualmente eventos que demonstrem esse tipo de situação, que demonstrem os eventuais riscos, hã, mostrar tecnicamente, a lei que ela mudou agora, né, Sim. saiu a nova lei, antes era a lei 7.102, agora é a 14.967, então ainda tem alguns ajustes finais aí que estão sendo feitos nessa lei, mas tá para ser sancionado aí o final dela. Hã, então, eh, e quanto mais a gente conversar tecnicamente, abrir realmente, a visão, né, trazer essa situação para a vista do CEO, porque eu sei como é que é a vida no CEO, é o dia a dia, tal, você
acaba não olhando esse pedaço. Você acha que o processo está acontecendo da maneira mais correta, mas eu enxergo em muitas situações que ele não está, né. A compra está sendo feito muito comoditizada, e isso aumenta exponencialmente o risco de muitas empresas. Então eu acho que a melhor forma da gente começar a fazer é justamente uma conversa aberta, né, de todos os lados, ouvir as dificuldades do contratante, ouvir as dificuldades de quem fornece, e tentar chegar em consenso, né. Total. É, Porque quando a gente fala do risco, tem o risco lógico em questão de segurança, mas o que você trouxe da questão do risco reputacional, que não faltam exemplos. Acho que não faltam exemplos de economias que saíram muito caras para algumas empresas, sim. não faltam exemplos de fornecedores que deixaram seus clientes na mão, por irresponsabilidade financeira, Muito, então assim, é, exemplos não faltam. sim. Por exemplo, eu posso falar de um exemplo que é um exemplo que já faz bastante tempo e era uma empresa icônica, e que você vê, que quebrou, que foi a Pires, né. Sim, Então quer dizer, exatamente o que aconteceu, difícil de julgar, né, eu não estava lá dentro, não posso julgar, né. Já escutei todo tipo de história, né, do que pode ter acontecido. Mas, mas a gente precisa aprender com essas coisas, né. Uma empresa que era a maior do mercado disparado, era uma empresa que todo mundo reputava como uma boa empresa e acabou quebrando, né. Então, por que eventualmente? Talvez tenha sido lá atrás que começou essa questão de precificação equivocada, e aí vai minando por dentro, a empresa vai crescendo, não começa a observar algumas coisas. Então, esse tipo de situação a gente precisa observar, tentar aprender com os erros do passado para a gente não cometer erros no futuro. Porque quando uma empresa quebra, é muito ruim. E talvez isso, inclusive, tenha contribuído para a gente chegar na situação que a gente chegou no mercado. Porque o contratante ele fala: "Ah, pô, é tudo igual, sim. vai quebrar mesmo, então vou contratar o mais barato possível". Mas isso é um raciocínio errado, entendeu? Se a gente ficar perpetuando isso, aí vai quebrar todo mundo e aí vai sobrar Desde quem, tudo né? a gente contrata o mais barato. Mas aí acaba quebrando todo mundo e vai sobrar Sim, quem, não quer, né? sim. Então a gente precisa tentar realmente, eh, balancear um pouco para o lado de cá e fazer, um novo entendimento, né? Marcos, você não acredita também que tem um fator econômico, né? Puxa, a gente está aí puxando uma Selic de 15% já há um bom tempo, Sim, que é um absurdo, assim, a gente já se acostuma com alguns absurdos. Para empreender com 15% de Selic, a gente precisa realmente de um heroísmo para que as empresas consigam ter esse retorno sobre investimento com uma Selic desse tamanho. sim, A gente vê as empresas sendo pressionadas por custo a todo momento, porque ou eu vou ganhar em receita, ou eu vou tentar buscar algum save dentro do fornecedor. sim, Eu vejo que desde a pandemia, acho que a gente ainda colhe alguns quesitos de a gente muitas empresas a gente está no ano com o maior volume de empresas em recuperação judicial. A justo. gente está no ano de Selic, o quanto esse cenário também não tem contribuído. E uma pergunta que eu faço para alguns empresários desse setor, eu queria fazer para você. Quando a gente olha o salário base do colaborador, ele não tem aumentado na mesma graduação que a inflação tem. A gente está falando de uma inflação quase média sempre de 2 dígitos ano a ano. O salário base do colaborador não sobe isso, não sobe esses 10%. Você acredita que cada vez mais vai ser difícil de se provar na terceirização, uma vez que acaba tendo esse descolamento de quando eu faço essa conta do custo do CLT com o custo da terceirização? Porque vocês têm um dissídio que eu acredito que nos últimos tempos, muito difícil de você conseguir repassar 100%. Você vai tendo que fazer suas manobras para negociar com os clientes. Imagino que cada vez é uma briga. Mas a gente vem num cenário que isso cada vez vem se descolando, inflação sempre alta, o salário base se mantém, cada vez justificar a terceirização se torna um desafio, né, e com uma economia que também não contribui. É uma equação bem complexa, eu concordo 100%, tanto que esse ano foi extremamente desafiador, justamente por quê? Porque o ano passado estava muito, muito difícil de contratar pessoas, porque o salário, Isso, hein. especialmente na área de limpeza, né, você tinha muita dificuldade. Então o repasse do dissídio até em janeiro desse ano, ele foi até relativamente salgado, o impacto econômico foi bem alto. Sim, Tivemos muita dificuldade de repassar esse impacto econômico, mas foi um impacto econômico real, porque sim. teve inclusive uma mudança de entendimento, né, que foi criado o prêmio assiduidade, né, então, isso impactou bastante, mas ele trouxe alguns benefícios justamente, especialmente na área de limpeza, que a gente conseguiu reter pelo menos um pouco mais algumas pessoas, Os né. números mexeram com a previsibilidade na Belfort. Ajudou,
Tá. não resolveu o problema, Sim. mas ajudou a reter um Legal. pouquinho mais, ajudou a ter um pouco menos de falta, então você consegue, de alguma forma, entregar o serviço um pouco melhor, que é o nosso foco sempre, né. Eh, Agora, sem dúvida, a grande questão é, se a gente não tem uma boa remuneração do funcionário, fica mais difícil a gente entregar um bom serviço, né, porque isso é quase que natural, né, quanto melhor remunerado o funcionário, mais probabilidades você tem de entregar um serviço melhor, mais bem feito. E aí que entra um pouco do que eu estava falando, né. Se você tem uma empresa bem estruturada, que tem bastante processos, eh, com os processos bem definidos para garantir uma boa qualidade para o funcionário e assim por diante, você acaba conseguindo, com aquele salário que talvez não fosse o mundo ideal, entregar um serviço um pouco melhor. Mas é justamente é essa equação que a gente precisa começar a entender, porque não tem segredo. Eu mostro a planilha aberta para o meu cliente, eu vou mostrar para ele, falar: "Olha, tá aqui, a minha margem Linha a linha. é mínima, é linha a linha. Tá aqui o salário base, encargo social", que vamos combinar, o encargo social, quem trabalha com menos de 78% de encargo social, é É um milagre. é difícil, não dá. Você vê empresas por aí, empresas pequenas, que trabalham com 60% no encargo social, como que faz para É. não adianta. Então, quer dizer, a gente precisa realmente começar a trabalhar todos esses entendimentos, e aí entra nessa questão, né. E justamente a Selic, ela prejudica demais, e muitas vezes você vê na prestação de serviço, tem clientes que pedem 90, 120 dias para Dias. pagar, mas o meu salário eu estou pagando no mês seguinte. Sim. Como a gente faz com uma Selic nesse Você virou um nesse banco, patamar? Você né. vira banco, É. exatamente. Você tem que ter um caixa monstruoso para ir, fazendo o negócio Mas aí acontecer. também vem a importância de contratar uma empresa que tem essa capacidade financeira, porque senão essa bomba vai explodir no cliente. Vai explodir e explode. Você vê, É, grandes já empresas recentemente, inclusive, já pediram recuperação judicial, né, então isso acontece. Marcos, olhando para trás, dentro dessa jornada Belfort, acho que é inegável para quem está nesse segmento que a Belfort é um caso de sucesso dentro do segmento de segurança e terceirização como um todo. Olhando para trás, o que que você acredita que foram os pilares que fizeram a Belfort ser esse case de sucesso? Eu acho que os 2 principais pilares que fez, a Belfort estar 35 anos, né, com essa força, foi justamente, talvez, um pouco do que a gente já falou, o DNA de humanas, né, uma empresa muito humana, né. Quando minha mãe abriu a empresa, ela realmente focou no ser humano, né, em querer dar emprego para as pessoas, em querer que elas tivessem qualidade de vida, em querer que as pessoas, realmente tivessem oportunidade de crescimento. Então eu reputo que esse talvez seja o principal pilar da empresa, que eu procuro manter até hoje, né. E o pilar da segurança, da metodologia, de processos e procedimentos, através da consultoria, né, dos planos de segurança. Eu acho que esses 2 são os principais pilares, e eles unidos, eles, trazem talvez um terceiro pilar, que é a soma dos 2, mas é o terceiro pilar, que é a nossa característica de buscar entregar o melhor serviço, né. Então a gente é muito focado em entregar um serviço de qualidade realmente. A gente, não tem a preocupação de ser a maior empresa do mercado, nem somos, né, tem empresas muito maiores do que a gente, mas a gente procura ser, também classificar como melhor, né, é É subjetivo, né, subjetivo. classificação é subjetiva, mas a gente procura estar entre as melhores sem dúvida nenhuma, a gente se esforça muito para isso, e eu acredito que esses são os principais pontos que fizeram a gente chegar até aqui com a força que a gente tem. Show. Marcos, puxando um gancho, uma fofoca até mesmo do Vitor que está aqui do teu time, ele compartilhou que você, diferente, acho que a maioria dos CEOs se blindam ali dentro das suas salas, você tá ali no meio de todo mundo, tem a sua mesa compartilhada ali junto com toda a equipe. Eu queria, por curiosidade, saber o porquê, mas eu acredito que reflete um pouco da cultura que você trouxe agora em pessoas, mas eu queria saber de você, o porquê essa vou chamar de estratégia de estar ali no meio de todo mundo. É porque eu acredito muito em horizontalidade, né, eu acho que e também, eh, você fazer a gestão por exemplo, né, ou por, as pessoas seguirem, né. Então eu para que isso realmente ficasse claro e transparente, eu acredito que
estar ali no meio é o melhor caminho, né. Você realmente vira um exemplo e a acessibilidade, a informação, ela flui muito mais rápido, você está ali do lado de todo mundo, é muito fácil de você trocar ideia, acontece alguma coisa, você já fala, e eu não sento em mesa, eu sento na baia, junto com todo mundo em baia. Bem, é. É tudo baia, não tem mesa, é baia ali. O Vitor me falou da pressão, o falou: "O seu senta é ali muito perto de mim". o Vitor é meu vizinho, Ah, ele é o seu é o vizinho? vizinho de Tá. baia, o superintendente operacional senta na minha frente na baia, o superintendente comercial senta atrás de mim aqui. Então, assim, a gente recebe informações, eu já trato na hora aqui, já estou vendo o que está acontecendo, a gente tem muita facilidade de fazer as coisas acontecerem. Então eu acredito muito nesse modelo por vários motivos, né. Primeiro por acessibilidade, por exemplo, por, hã, e mostrar para as pessoas como eu acredito que as coisas têm que ser feitas, então ali todo mundo está vendo que não tem frescura, né, tem aquele famoso TBC, né, que é Sim, sim, sim. tira a bunda da cadeira, então, eh, também acontece bastante, a gente, hã, procura fazer tudo isso o tempo inteiro, então, e de novo, eu acredito que as coisas funcionam, por exemplo, então elas vendo que eu faço isso, elas acabam se motivando a repetir. Primeiro não criar barreiras, a atender qualquer pessoa, a cumprimentar todo mundo, a não ter nenhuma restrição, então, hã, é essa a ideia, né, realmente é tentar criar o máximo de horizontalidade possível, independente de haver hierarquia, mas ser Que legal. bem transparente ali. Que existe o grande risco, né, Marcos? Acho que numa empresa do tamanho da Belfort, você se blindar dentro da tua sala e até mesmo os teus líderes, cada um dentro da sua sala, a probabilidade de tomar muitas vezes uma decisão precipitada por não estar fazendo parte da equipe, ali aumenta. E eu pude acompanhar até eu fui na sede anterior e fui na nova sede, até a convite do Camargo na época, acho que uns 2 anos atrás, e mudou 100%. Assim, vou te falar, ser muito sério, mudou 100% no quesito ambiente, no ambiente sentir que foi um ambiente mais acolhedor. Você Pergunta vai ver agora, mudou mais ainda, agora tá mais legal ainda, você vai ver. e essa mudança do escritório é uma mudança de reflexo da cultura da empresa? É, justamente, é sempre buscando isso, né. Aí tem muita gente que me fala sobre isso, né, hã, sobre essa acessibilidade, né. Eu, como especialista em segurança, eu tenho que ser especialista em análise de risco, né. Sim. Então você falou de risco, né. Na minha análise de risco, o que que eu calculo? E até hoje deu super certo. Eu calculo o seguinte: se eu acredito na minha empresa, se eu acredito nas coisas que eu estou fazendo, qual é o risco que eu estou correndo? Nenhum. Ah, Por quê? Porque as coisas têm que acontecer, as coisas têm que fluir. Então é a análise de risco que eu faço. Eu acredito no que eu faço. Eu acredito na perpetuação daquilo. Então, portas abertas, eu tenho zero medo, nenhum problema, eu estou aberto a todo mundo, quem quiser ir conversar comigo. Tem vezes que eu até fico chateado, porque eu percebo que existe, né, aquele termo, né, o temor reverencial, né. Tem gente sim. que tem um pouco mais, né, de vergonha, né, de, dificuldade, às vezes, de falar comigo, e eu falo isso, eu falo: "Gente, não tem que ter, pode vir falar comigo, eu não mordo ninguém, não se quiser falar, as portas estão abertas, é só vir aqui, encosta na minha cadeira, fala comigo". Puxando esse gancho, Marcos, vocês têm algumas iniciativas, eu vejo pelo LinkedIn, vejo pela internet, muito de acessibilidade do CEO, acho que é o bate-papo com o CEO que chama, né. Exato, é. Conta um pouquinho dessas iniciativas dentro da Belfort, o porquê, até se você puder contar o porquê que você trouxe essas iniciativas. O bate-papo com o CEO é justamente, eh na mesma linha de raciocínio. E dentro dessa linha de raciocínio, muita gente me fala também: "Cara, você é louco de ficar se expondo, assim, né, de conversar com funcionário", porque Bate-papo com o CEO é qualquer um pode chegar até é mais ou menos, é o seguinte, porque, de novo, se eu for conversar com todos os meus funcionários, eu não só faço vai outra conversar, coisa na vida. Não dá, né, porque vai o ter tempo ano de ser tem CEO. não dá, não tem dia suficiente para Sim. conseguir conversar com todo mundo. Então, eu tenho que fazer por sorteio, mas é um sorteio realmente sem direcionamento, sem nada. Quem faz não sou eu, eu jogo para minha superintendente de RH, ela que organiza isso. Então ela faz esse sorteio, a gente procura manter uma constância de uma vez por mês. Eu não consigo fazer todos os meses do ano, mas eu consigo fazer pelo menos 10 bate-papo com o CEO por ano. Então, tento fazer todo mês, mas eu ainda não consegui nenhum ano fazer
todos os meses no ano. Às vezes escapa um pouco para lá, para cá, mas eu tenho procurado fazer pelo menos uma vez por mês, mas no mínimo 10 é o meu compromisso, 10 bate-papo com o CEO. E como funciona? Ela sorteia, eh, eu até aumentei o número de participantes, chegou no primeiro momento eram 5 participantes, hoje tem alguns bate-papo que a gente chega a fazer com 7 participantes, justamente porque eu quero tentar aumentar o leque de conversa. E a ideia é justamente, tem vários objetivos, né, esse bate-papo com o seu. O primeiro objetivo é que os meus colaboradores, eles passam praticamente todo o tempo deles no cliente. Sim. Então, é tentar fazer com que eles se sintam mais pertencidos à empresa, eles têm que ter este pertencimento, afinal de contas eles são meus funcionários, embora eles estejam prestando serviço Total. num cliente. Então, a primeira ideia desse bate-papo com o CEO é justamente tentar fazer o pertencimento, fazer com que eles se sintam pertencidos na empresa. Então o dia começa com eles conhecendo toda a estrutura administrativa, como que é a empresa, como que funcionam todas as posições, a gente apresenta para eles a empresa, eles começam de manhã lá na empresa, Legal. conhecendo todo o ambiente lá de trabalho administrativo. Porque eles também não sabem como é que é, eles estão Sim, lá na sim. ponta, aí fala: "Ah, meu VT não caiu", tá, então a gente mostra aqui, ó, porque pode ter errado, é um ser humano que está aqui, eventualmente ele lançou uma coisa errada, pô, não era a intenção. Então a gente tenta criar esse elo de comunicação, esse entendimento com os colaboradores, né, porque quando a gente erra em algum pagamento, não é de propósito, né, ele é Sim. um erro humano, né, pelo menos na minha empresa a gente se esforça muito para não errar, então é o que a gente busca, e a gente mostra, né. Hã, Aí na sequência tem um almoço com a Renata, que é a superintendente de DH lá, de desenvolvimento humano, então esses funcionários todos almoçam com a Renata, então ela faz esse almoço, já começa a conversar com eles, Legal. já vai preparando o terreno, vai falando para eles: "Ó, não precisa ter vergonha, né, pode se Não abrir", tem esse receio, né. sempre, né. Então ela já vai preparando o terreno, já vai falando para eles: "Ó, pode se abrir, a ideia é essa justamente". E eu termino à tarde, eu separo a minha tarde inteira para ficar conversando individualmente com cada um dos colaboradores, não é uma Ah, não é em conversa, grupo numa roda. não é em grupo, não, eu vou chamando um por um, eles ficam lá numa salinha, sempre com café, água, a gente sempre fica oferecendo alguma coisa, a gente trata eles como se fosse qualquer colaborador que tivesse ali no administrativo, trato da melhor forma possível, recebo eles na melhor sala da empresa e dou 100%, pauta 100% aberta, eu dou todo o tempo do mundo para eles falarem, eu falo para eles: "Olha, não tem tempo, você fala aqui o que você quiser, você pode falar mal da empresa, pode falar mal de mim, você pode reclamar, pode xingar, pode falar o que você quiser, eu começo falando isso, não tem pauta, eu estou aqui para te ouvir, eu quero saber o que, se passa lá na ponta", porque é aquela velha história do telefone sem fio, né, por mais que você tenha todos os canais de É. comunicação, você cria tudo, WhatsApp, você faz todos os canais para que as pessoas Que a informação co possa chegar até você. para quem for mas você cria todos os canais, sempre vai ter coisa no meio do caminho que não vai chegar. Sim. Então, também a ideia desse bate-papo do CEO com o CEO, é para buscar essas informações lá na ponta, e chega muita coisa que você fala: "Meu, tá andando, você vai ver o cara reclamando, você fala: 'Não é possível, já fez esse mecanismo aqui, já pôs essa ferramenta para'", e continua um errinho ali, um errinho aqui. Então, claro que, né, vai diminuindo a quantidade de erros, tudo sempre tem uma evolução. E justamente essa ideia, né, que eu encurte o canal de comunicação e a gente consiga e é essa ideia, para que eles tenham essa oportunidade de falar exatamente o que eles pensam. Então, por quê? De novo, porque essa empresa é uma empresa 100% humanizada, então nada mais justo do que eu falar diretamente com o colaborador lá da ponta, não tem, porque é o que eu falo, somos todos seres humanos, somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Eu entro lá na empresa, cumprimento todo mundo, desde o funcionário mais, o da auxiliar de limpeza até o superintendente, diretor, eu cumprimento todo mundo igual. Claro, você cria, somos seres humanos também, então você tem mais afinidades com umas pessoas, menos afinidades com outras pessoas, isso é natural e é normal, claro. Mas o tratamento base é igual para todos. E é estratégico, né, mano, porque assim,
Esse colaborador tem o poder de fazer você perder esse contrato. Sem dúvida, claro. Sim, o poder que ele tem lá dentro e, assim, tanto para o bem quanto para o mal, que na hora que saiba a informação, que seja você que saiba. Acho que tem uma pressão positiva de: "Poxa, não existe barreiras até chegar dentro do CEO, vamos todo mundo seguir os processos, porque toda informação aqui precisa chegar para as pessoas, porque não tem como a gente resolver aquilo que a gente não sabe". Justamente. E muitas vezes eu pesco coisas, assim, e que você vê, no último bate-papo com o CTO, inclusive com o CEO, aconteceu uma situação, eh, assim, bastante interessante, porque o funcionário chegou, ele estava bem chateado com a empresa, eh, E ele foi o sorteado ainda, e meu Deus. você vê como O destino. Deus coloca É. as coisas ali, né, e é sorteio literal, né. Hã, e ele chegou e ele falou: "Olha, eu tô chateado por causa disso, disso, disso". Ele falou: "Meu, ele tem razão". E aí eu fui levantar as informações e o inspetor, dependendo da interpretação, também não estava errado, entendeu. Então, no fim ali, ele estava chateado com a empresa, mas não dava para criticar tanto o inspetor, foi mais uma falta de entendimento, de Pontos de vista. comunicação, de ponto de vista ali meio, equivocado. E que eu falei: "Pô, dá para consertar". E aí eu ajustei a situação, ele Legal. ficou feliz, aí eu orientei o inspetor, falei: "Olha, nesse tipo de situação, procura olhar o outro prisma, tal", porque de novo, né, não foi por mal que o inspetor fez, mas ele não conseguiu observar o lado do que o funcionário estava defendendo e tal, e aí acabou criando uma situação e no fim você vê, Conseguiu uma resolver. coisa simples você consegue resolver, É. que é justamente isso, e é o que eu reforço. Eu faço muito treinamento lá com o meu pessoal de supervisão, coordenadores, gerentes, praticamente exigindo que justamente eles consigam, eh, tentar trabalhar esse lado de entendimento, de conversa, porque de novo são todos seres humanos, todo mundo tem suas necessidades, os seus problemas, seus problemas pessoais, então a gente precisa entender, a gente precisa tentar estar do lado de lá e entender o que está acontecendo. Então, isso é muito importante, eu reforço bastante Legal, isso, e é por isso que eu tento trabalhar por exemplo, né, por legal. fazer acontecer e mostrar: "Olha, esse é o caminho". Eu fui num treinamento final de semana passado, e estava trazendo o case do CEO do BTC, que é o André Esteves, um dos homens mais ricos do Brasil, e ele traz que dentro do papel de CEO dele, o primeiro papel é captar dados, o segundo é compartilhar esses dados, que é basicamente isso que você está falando. Poxa, se eu não falar com a minha ponta, eu vou captar os dados que podem não chegar da forma que eu gostaria, vão chegar tratados, alguns talvez não vão chegar, e dentro do conceito da tese do André era isso. Captar dados, compartilhar as informações da maneira que a gente precisa compartilhar com as pessoas, transformar essa informação em insights e cuidar do dinheiro. Era É. esses os 3 papéis, e eu queria puxar esse gancho perguntando para você, Marcos, hoje do tamanho da Belfor, que ela é, da complexidade que ela é, da complexidade do setor, qual que é o papel hoje do Marcos dentro da Belfor? Eh, eu acredito que o meu papel principal, o que eu mais procuro fazer, e você vê, você pode buscar sempre, eu começo em todas as situações que eu tenho oportunidade, a primeira coisa que eu faço em encerramentos, né, essas coisas, eu sempre a primeira coisa que eu faço é agradecer os meus colaboradores, porque especialmente numa empresa de prestação de serviço, justamente é o principal fator, né, e esse entendimento de equipe é, para mim, o maior, a maior questão, né, o que mais importa. Então, como CEO, o que eu mais trabalho no dia a dia é justamente isso, é tentar criar mecanismos, é tentar criar estratégias, conhecimento técnico, a Renata, minha superintendente de RH, ela é muito boa nisso, ela estuda bastante justamente para a gente criar formas, formatos, para a gente cada vez mais ter esse entendimento de equipe, né. Então, eu acho que o meu principal trabalho, hum, classifico assim, para mim, né, como prioridade número um é justamente essa, é realmente tentar cada vez mais criar esse trabalho de entendimento de equipe, de que todos estão no mesmo barco, remando para o mesmo lado, que a gente precisa estar unido, conciso, sabe, pensando, da mesma forma,
na mesma direção, buscando os mesmos objetivos. Então esse é o que eu reputo como principal questão. E a segunda, muito importante para mim também, mas que vem abaixo desse, é justamente a atualização de tecnologias, de novas, hã, o IA que está Sim. acontecendo, né, toda essa Todo dia uma tu novidade. tu tudo que acontece de moderno, então eu particularmente estudo muito, vou muito atrás de informações e eu procuro, traçar as estratégias sempre, considerando todas as evoluções que acontecem todos os dias, né. Então eu acho que esse, também é um papel muito importante que eu reputo 100% para mim. Claro que eu tenho uma equipe de tecnologia, uma equipe de desenvolvimento, uma equipe, focada nisso, mas eu assumo esse papel, pessoalmente e vou atrás dele. E em terceiro lugar, é obviamente acompanhar os indicadores, né. Então a gente, investiu muito nisso também, em tecnologia, para ter todos os indicadores à vista, o mais pronto possível, com o maior nível de confiança no indicador, né, porque a informação não adianta nada você ter a informação se ela está falha, né, você tem que ter, Era melhor não eh ter. exatamente. Então você tem que ter confiança na informação. Então a gente trabalha bastante para ter a informação confiável o mais rápido possível. Então eu diria que talvez esses 3 são os 3 principais pilares que eu, utilizo na minha gestão do dia a dia como Uma CEO. Vou puxar uma curiosidade, você falou dos indicadores, os 3 indicadores mais importantes para o Marcos. Eu vejo que tem CEOs com um perfil mais voltado para vendas, outros mais para retenção, alguns mais para financeiro. Para o Marcos, os mais importantes. De novo, não consigo fugir, são todos ligados a seres humanos, né. Absenteísmo é uma coisa que eu olho bastante, a gente faz muito trabalho para tentar diminuir absenteísmo, eh, a gente sempre tenta fazer o acompanhamento médico. Durante a pandemia, a gente fazia um acompanhamento corpo a corpo, eu fazia um acompanhamento pessoal. Muitas vezes, muitos vigilantes, eu ligava todos os dias, eu ligava no hospital para saber Você foi um plano de o que guerra. estava acontecendo. Então, os principais indicadores são todos correlacionados a Isso. a pessoas realmente, absenteísmo, a contratação, a parte de saúde, né, de como que tá os indicadores, então esses 3 principais são os que eu mais olho. E Marcos, para você hoje, a gente falou bastante de cultura aqui até nos bastidores. Para você, que características que você busca num colaborador para ele fazer parte da Belfor? Hã, eu acredito que, eh, talvez a principal característica seja, eh, parceria, né, o parceria que eu digo A lealdade? é lealdade, né, comprar realmente, eh, a camisa da empresa, né, se sentir pertencente à empresa. Todos os funcionários que eu percebo que eles são realmente, leais à empresa, parceiros, que estão empenhados, que compram a camisa realmente, que vestem a camisa da empresa, para mim eu acho que essa é a principal característica, né. Eu sou uma pessoa muito parceira, assim, né, a empresa como um todo, acho que isso é uma característica, talvez que eu não tenha falado de DNA da empresa, mas que a gente sempre teve isso também muito forte dentro da empresa, que a gente sempre procura ser muito parceiro com os clientes, sempre, muito atuante, muito próximo. A minha mãe me ensinou isso, né, ela sempre esteve muito presente em todos os clientes, eu procuro replicar isso, né, estar presente em todos os clientes. E ela tinha uma frase muito interessante que ela dizia o seguinte, que, a gente não faz curva ABC para os nossos clientes, porque ela fala que cada um dos clientes coloca 100% do que eles têm na nossa mão, então como é que ela vai fazer a diferença entre um cliente e o outro? Perfeito. E eu procuro replicar isso, né, eu procuro, se um cliente que tem um controlador de acesso me chamar para uma reunião, pode contar que eu vou, seja onde for o cliente. Eu vou me deslocar, eu vou lá falar com o cliente, porque cada cliente ele coloca o que ele tem para a gente estar lá prestando serviço. Então eu tenho que dar toda a deferência para qualquer um dos clientes, não faço diferenciação de clientes, né. Então, por isso que eu acho que para mim, tanto como empresa como funcionário, eu acho que essa lealdade, essa parceria para mim é a principal Perfeito. característica. Marcos, puxando aqui a sardinha aqui para o nosso tema principal do podcast, que é marketing e vendas, queria saber de você que
poxa, deve respirar vendas lá dentro. Tem o Vitor aqui atuando dentro do time de marketing que participou do podcast com a gente. A gente acabou de falar do mercado com esse viés comoditizado. Que para você, para uma estratégia dar certo, e aí pegando o gancho da estratégia da Belfort, como é que a Belfort faz para sair desse jogo do preço e conseguir se diferenciar da concorrência, Marcos? A gente tem trabalhado bastante, ou tentado trabalhar bastante em mídia social, né. Eu tenho tentado criar aí o meu um perfil de Instagram meu pessoal, muito conectado com o perfil da empresa, né, para tentar trazer conhecimento para os potenciais clientes e justamente com esse conhecimento demonstrar os nossos diferenciais. Então, o que eu acredito que justamente para sair da comoditização, a gente tem que dar valor ao que a gente faz e ao que a gente, eh, entende como empresa. Então o principal trabalho que a gente tem feito é justamente tentar dar visibilidade para isso, né, para o quanto a gente se empenha para entregar um bom serviço, para o quanto que a gente se empenha para ser diferente, para ser enxergado pelo mercado de uma forma diferente, para o mercado perceber que a gente, entrega talvez um pouco mais do que os concorrentes, ou no mínimo a gente se esforça para que isso aconteça. Então, o trabalho principal que a gente tem feito é justamente nesse trabalho de conscientização, talvez, né. Não é um trabalho que eu espero que vá, hã, aumentar exponencialmente as vendas do dia para a noite, porque eu sei que é um trabalho difícil, de formiguinha, passo a passo, um dia depois do outro, mas é o trabalho que eu acredito, porque, como eu falei, o que eu acredito é em parceria duradoura, de longo prazo, e para uma parceria ser duradoura de longo prazo, a relação ela tem que ser boa para todas as partes. Então, quer dizer, a gente tem que dar valor ao nosso serviço. Quando eu falo isso, não estou querendo dizer que eu vou ser a empresa mais cara do mercado também, que eu vou sair Sim. cobrando absurdamente, mas eu vou cobrar o que é justo para que a gente consiga de fato entregar o que a gente se propõe a entregar, que é um serviço diferenciado. E isso a gente tem que saber dar valor e tem que saber mostrar que existe um valor agregado naquilo que a gente tem. Então, esse é o trabalho que a gente vem tentando construir dentro do nosso marketing, para que cada vez mais essa percepção de valor seja alcançada, né, e os clientes percebam isso, né. Perfeito. Marcos, eu vi dentro das redes sociais de vocês o investimento que a Belfort faz nos atletas. Então, a gente tem alguns atletas na parte da Olimpíadas. Eu queria saber o que está por trás dessa estratégia, se ela faz parte da questão mais cultura da empresa, eu queria entender um pouco dela, porque, assim, aqui para a Nvidia a gente gosta muito de esporte, tem até a nossa mesa de ping-pong aqui, que é o que dá para colocar dentro do escritório, mas acho que faz parte da cultura. O que está por trás dessa estratégia da Belfort de investir nos atletas? A gente acredita muito, né, no esporte e no Brasil o investimento em esporte é muito baixo, É, né, então tirando dentro futebol. pois é, dentro das nossas capacidades, hã, a gente não tem uma verba muito grande de marketing, mas a gente procura fazer investimentos direcionados. A história no investimento de atletas especificamente, ela surgiu na realidade com o Darlan, foi o primeiro atleta que a gente começou a patrocinar no primeiro ciclo olímpico, agora a gente renovou para este Que ciclo legal. olímpico, né. Infelizmente, inclusive no primeiro o Darlan, eh, não conseguiu competir, porque ele teve um problema crônico, né, ele teve que fazer uma cirurgia de emergência pré-Olimpíada, então infelizmente ele não conseguiu, mas a gente acredita muito no potencial do Darlan, então por isso que a gente renovou o contrato, porque eu continuo acreditando muito. E ela começou, na realidade, com uma reportagem que o meu pai viu do Darlan, aquela reportagem que acho que muita gente viu, que acho que foi o Globo Esporte que fez, que mostrou, né, para as Olimpíadas do Japão, que ele treinava, né, no quintal da casa dele, lá num terreno lá perto da casa dele, lá arremessando Legal. todas as dificuldades lá, treinava sozinho, sem o coach dele que, eh, pra quem não conhece a história é até bastante, interessante, emocionante, né, o treinador dele é um cubano, ele foi para as Olimpíadas sem o treinador dele, porque o atrasou por causa do Covid as Olimpíadas, o treinador cubano dele morava aqui no Brasil, a mulher do treinador faleceu, Hum.
ele teve uma super dificuldade para levar o corpo para Cuba, conseguiu levar o corpo para Cuba, ficou preso em Cuba, não pôde ir acompanhar o Darlan nas Olimpíadas. O Darlan treinava gravando os vídeos do movimento dele, mandava para o treinador cubano que tinha dificuldade de abrir os vídeos lá. Aí ele corrigia o Darlan pelos vídeos, e foi assim que o Darlan foi lá e foi quarto lugar na Olimpíada. E isso deixou meu pai muito emocionado, essa história do Darlan e tal. Ele falou: "Pô, eu quero patrocinar esse cara para tentar trazer mais oportunidade para ele, para que ele realmente conquiste uma medalha para o país". E aí a gente foi atrás do Darlan e começou a patrocinar o Darlan, e foi muito legal porque, logo em seguida que a gente começou a patrocinar o Darlan, ele foi campeão mundial, né, ele foi campeão mundial indoor, Que é um legal. feito, né, isso é muito importante. Tenho certeza que ele teria conseguido aí uma medalha aí nessas Olimpíadas, infelizmente ele teve esse problema na coluna, mas eu ainda tenho muita fé que ele vai trazer uma medalha pra gente. E aí a gente acabou evoluindo, hã, e foi justamente na renovação com o Darlan, o Alan Fonteles, que muita gente esquece, mas o Alan Fonteles, ele é um cara que você lembra do Pistorius? Aquele Lembro, sul-africano? lembro. O primeiro, né, a desenvolver as blades, aquele pé com aquela blade lá, Sim, que foi o Pistorius, né, que é aquele sul-africano, que ele foi campeão e etcétera. E o Alan Fonteles foi o cara que bateu o Pistorius na época áurea do Pistorius. O recorde mundial continua sendo do Alan Fonteles até hoje. Caramba. É. E aí o Alan, ele viu eu assinando o contrato com o Darlan, né, a renovação, Ele foi e ele me procurou no Instagram, que legal. e eu falei: Poxa, "Pô, é um cara legal", eu conhecia a história do Alan Fonteles e tal. Falei: "Pô, esse cara é um puta cara legal, esforçado também, que tem um currículo invejável e tá competindo agora, que legal. tá tendo o campeonato mundial de paralímpico agora, tá acontecendo exatamente agora". O Alan foi pra final, o como é o Henrique foi pra final também, e o Thiago ainda não competiu, né. Então, mas tanto o Henrique quanto o Alan foram para a final agora, cada um na sua própria categoria, e assim, a gente está muito motivado, porque a gente vê que a gente está trazendo oportunidade para as pessoas que não têm tantas oportunidades, né, então, eh, e de novo, eu acredito que o esporte ele engrandece, o esporte ele traz muitas coisas, muitos ensinamentos. Então, o que a gente enxergou? A gente enxergou que, fazer patrocínios individuais para atletas com potencial, é uma forma eventualmente de incentivar o esporte, né, e e foi a forma que a gente Perfeito. encontrou de fazer, eh, al alguma coisa, né, para o Que le esporte do Brasil, que né. legal, Marcos. Eu queria saber para a gente fechar o podcast, o que que o mercado pode aguardar da Belfort nos próximos anos? Bom, acho que talvez todo CEO, todo empresário fala quase que a mesma coisa, né, pode esperar muita inovação, né, eh, muita pesquisa, muito empenho para trazer novidades, trazer coisas novas, trazer, coisas diferentes para o mercado, tentar realmente, trazer disrupção e fazer com que o mercado de segurança, e não só de segurança, mas de facilities também, né, se torne cada vez, mais valorizado, e que o relacionamento realmente entre, as empresas do ramo e os contratantes fiquem cada vez melhor, assim, eu procuro realmente tentar trazer um esforço para o mercado como um todo, não só para a empresa, mas para que o mercado realmente seja mais valorizado, então continuarei muito empenhado para que isso aconteça. Perfeito. Marcos, queria te agradecer pela participação, Eu que pelo teu agradeço. tempo. Você conseguiu fazer um bate-papo aqui na Prime Bid, que eu sei que o teu tempo é ultra corrido, mas acredito que muitos dos tanto tomadores, prestadores que estão assistindo, têm a Belfort como uma empresa a ser seguida com perpetuidade, sério, eu já fui fornecedor, então sempre a seriedade. É uma empresa que a gente admira e a gente precisa cada vez mais de mais empresas que a gente admire nesse segmento. Então, obrigado pela sua participação.
A gente vai deixar aqui os contatos do Marcos, LinkedIn, agora que ele é um player atuante no digital. Queria agradecer pela participação, Marcos. Eu que agradeço, acho que foi muito legal, e agradeço pela oportunidade e estou à disposição aí toda vez que precisar. Fechado. Valeu, pessoal, até a próxima quarta. Valeu.